Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Arquivo musical. Programa do Auri. Olá, comunidade! É uma alegria muito grande estar com vocês novamente fazendo o programa do Auri, nessa noite especial de sexta-feira, hoje feriado, todo mundo aí relaxando e nós aqui fazendo um trabalho para vocês, estando junto com vocês. Lembrando que o nosso programa é feito exclusivamente, especialmente por você e para você. E hoje nós temos como convidado especial o nosso querido amigo Alan Feitosa, presidente Feitosa, que é membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que vai falar hoje um pouco para a gente, um pouco dessa passagem aí da Páscoa, Semana Santa, Jesus Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Programa do Auri. É isso aí! Programa do Auri. Aí, presidente, você eu acabei de dizer, mas você é mesmo o quê? É padre, é pastor? Nossa, primeiramente eu queria agradecer o convite, super animado a ouvir a banda aqui pessoalmente, né? Sou fã do programa do Auri. E, na verdade, assim, não sou padre, eu sou um presidente de uma estaca. Então, na Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, do qual sou membro, existe uma organização, e nessa organização existe uma forma organizada, onde nós temos alas, onde tem um bispo que as preside e lidera, e aí temos uma parte maior, que seria a estaca, que é responsável por esse treinamento, de acompanhamento, e aí temos um líder nele, que é um presidente de estaca. Esse é o meu chamado atualmente para cuidar dessa estaca. Quando se trata de religião, assim, nós não estamos tratando de religião, hoje nós estamos tratando de um assunto diferente dos demais. A gente está sempre trazendo aqui pessoas de todos os níveis, artistas, políticos, né? Empresários, empreendedores. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa para tratar do assunto que é o assunto da semana, né? Tratar da Páscoa, falar um pouco da Páscoa, né? Eu sei do conhecimento que você tem, né? Das Escrituras Sagradas, e vamos conversar um pouco hoje exatamente sobre isso, né? Que é a Páscoa, Semana Santa, mas assim, as pessoas geralmente, eles têm uma indagação, isso é fatal. A grande maioria das pessoas, ele tem dentro de si, ele tem sempre um desejo, por mais que ele não aparente ter esse desejo, ele sempre tem uma indagação, uma interrogação bem grande assim. De onde é que eu vim? Essa pergunta é muito importante, ela faz com que nós tenhamos a oportunidade de compreender um pouco mais sobre o propósito que temos como filhos de Deus, e dessa forma faz com que nós possamos ter a oportunidade de entender que nós éramos filhos espirituais de um Deus e habitamos com Ele antes de virmos para essa vida. Como filhos espirituais de um Deus, nós temos um potencial divino que faz com que nós possamos nos assemelharmos a Ele. Como parte de um plano que esse Deus fez e nos apresentou quando habitávamos com Ele em espírito, Ele nos concede a oportunidade de nos aperfeiçoarmos vindo para uma terra, para uma existência mortal. E durante essa oportunidade que nós estamos aqui, muitos desafios, muitas coisas acontecem que nós precisamos aprender para que possamos um dia retornar à presença dEle. Então, como filhos espirituais, nós precisamos compreender que temos um potencial divino para retornar a Ele. Então, vim do local onde Ele criou tudo. Dentro dessa sua visão, existe um propósito para essa vida? Com certeza. Esse propósito, como eu falei, como esse potencial divino que nós temos,
Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para nos tornarmos como o nosso Pai espiritual é. E um plano que o Senhor nos apresentou quando estávamos com Ele em espírito, fez com que nós pudéssemos entender a necessidade de virmos para cá para sermos testados. Então, compreender nessa época de Páscoa esse papel tão fundamental de Cristo, para que esse plano que o Pai apresentou para nós tenha um significado, faz com que nós possamos ter um respeito e um agradecimento cada vez maior com Cristo, não é? Então, tem uma escritura que eu gosto, que está lá em Coríntios, capítulo 15, 22, que fala que assim como todos morrem em Adão, somos também vivificados em Cristo. Então, isso quer dizer que parte desse plano, a qual o Senhor nos deu a oportunidade de virmos aqui para essa terra, fez com que nós tivéssemos a oportunidade de experimentarmos essa mortalidade que foi concedida por conta da escolha de Adão e Eva, quando eles escolheram comer daquele fruto do conhecimento. Quando essa oportunidade da mortalidade foi concedida e nos foi retirada a possibilidade de mortalidade, um Salvador era necessário. Somente com um sacrifício que pudesse fazer com que toda a justiça fosse atendida, nós poderíamos ter a oportunidade, então, de sermos redimidos e voltarmos à presença de Deus. Então, o propósito dessa vida, nos prepararmos para encontrarmos a Deus com o link concedido por Cristo. E assim, presidente Feitosa, como tudo tem o seu oposto, né? Aí eu pergunto, de onde eu vim, né? E o oposto de onde eu vim, para onde eu vou? Teria uma resposta também? Temos uma resposta. Cristo é nosso exemplo para tudo. Quando ele veio e ele ensinou a todas as pessoas como nós pudemos ser melhores, ele tinha uma preocupação muito grande de curar as pessoas não só fisicamente, mas também espiritualmente, ajudando com que elas pudessem ter a remissão dos seus pecados. Então, todos nós que viemos para essa vida, nós teremos um tempo nela. E, infelizmente, morreremos. E essa morte faz parte desse plano. Essa possibilidade da morte faz com que nós possamos entender que nós temos uma existência mortal finita, mas que também teremos a oportunidade de um dia retornarmos seguindo o exemplo de Cristo, que ressuscitou. Na sua concepção, assim, por que as pessoas temem tanto por tratar desse tema aí de morte? As pessoas não gostam desse aí? Possivelmente porque não possuem a compreensão sobre o plano traçado por Deus, de que a morte não é o fim de todas as coisas, ela é apenas uma etapa dessa mortalidade, mas também porque tem medo das coisas que não se pode ver. A fé é quando nós temos um conhecimento das coisas que nós não sabemos, né? Mas que temos certeza de que são verdadeiras. E o medo das coisas que você não consegue enxergar faz com que as pessoas temam a morte. Além disso também, o medo de deixar as pessoas que nós amamos. Com o exemplo de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos no terceiro dia, e é o motivo central desse momento de Páscoa que nós comemoramos essa semana, é um momento de triunfo. Cristo vencendo a morte e fazendo com que todo o plano que foi estabelecido pelo Pai fosse cumprido e consumado com esse triunfo, né? O interessante, presidente, é que as pessoas comemoram mais a aflição, a morte, do que mesmo a Páscoa, que é a ressurreição, que é o acontecimento maior que foi no domingo, né? A pessoa comemora mais hoje, a sexta-feira, que é o dia da sua morte, em que ele foi crucificado. Assim, por que tem como desmistificar isso aí? As pessoas... Na sua visão, essa é a comemoração maior? É a morte ou a ressurreição? Com certeza. Uma coisa não poderia ser sem a outra, né? Sim. Talvez as pessoas estão agindo como Tomé, né? Precisam ver, tocar, para efetivamente saberem que Cristo ressuscitou dos mortos. Será que é mais fácil compreender que ele morreu do que ele ressuscitou ainda hoje? Exatamente. Como foi com Tomé? Exatamente. Para nós hoje, como membros da Igreja de Jesus Cristo, cristãos que somos, nós temos a plena certeza de que nós também iremos ressuscitar. Então, quantos de nós acreditam nessa verdade hoje? De que nós iremos ressuscitar em um corpo de carne e ossos novamente, perfeito, logicamente glorificado, mas que
novamente teremos a oportunidade de reencontrar aquelas pessoas que já passaram dessa vida. Como você deve ter pessoas que você já perdeu, que você ama, eu também tenho. E a verdade que o Evangelho nos dá, a esperança que nos concede, é que, seguindo o exemplo de Cristo, nós também iremos ressuscitar. E por que ele teve que passar por todo esse sofrimento aí? Foi escarnecido, foi cuspido, foi crucificado, foi açoitado. Por que teve que passar por tudo isso aí? Existe um propósito nisso? Existe um propósito, como eu falei antes, sobre a questão do plano estabelecido por Deus. Ele precisava passar por todo esse sofrimento para que ele pudesse cumprir as exigências da justiça e assim pudesse nos conceder a oportunidade de salvação e ser o nosso Redentor, mas também para que ele possa saber como nos ajudar em nossas aflições. Tudo que ele passou faz com que cada um de nós, quando tenhamos dificuldades, provações e estejamos tristes, possamos lembrar, ele sabe como me consolar, porque ele passou por tudo isso, né? E sabe efetivamente o que estamos sentindo, dores, aflições, angústias. Ele nos ajuda. Esse foi o propósito desse sacrifício todo. Ele sempre teve, Cristo, quando eu estava observando aí algumas dessas escrituras, né? Ele sempre teve, ele fez questão sempre de estar falando para as pessoas que ele era o enviado do Pai, né? De Deus, enviado de Deus. Ele não era o Deus, ele era o enviado de Deus, era o Filho, né? Era como diz a Escritura, unigênito, né? O primogênito. E assim, se ele é o filho do Pai e passar por tudo aquilo ali, como é que você acha aí qual a reação do pai em ver seu filho passar por tantos? Mas, presidente, essa resposta aí você vai deixar para o nosso próximo bloco, certo? Vamos fazer um pequeno intervalo. Tá bom. A gente retorna daqui a pouco. E eu tô ligado no que ele falou, tô parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. SBC, tá no coração da gente. Eu e você, unidos para sempre. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. É isso aí, pessoal. Rapaz, seria bom se a gente tivesse essa condição mesmo de seguir tudo que o homem ensinou, né? Sim, com certeza. Temos a condição, né? Temos a condição. Toma chá de capim santo ou o homem não toma chá de capim santo? Lógico que toma. Então, vamos brindar esse momento aqui, né? Vamos, então. Bom demais. Presidente Alain Feitosa pergunta, né? As pessoas hoje, o mundo inteiro, eles se volta muito para as comemorações, né? Não vê muito o outro lado, né? O propósito de tudo daqueles eventos que aconteceu com Jesus Cristo. As pessoas hoje estão mais preocupadas em comemorar. Vamos comemorar. Ovo de Páscoa. É o ovo de Páscoa, né? É o coelhinho, é o ovo de Páscoa, uma ceia, é o peixe. Mas, assim, o lado mesmo tocante, que é o que estimula as pessoas a mudar suas vidas através do conhecimento, as pessoas parece que não se preocupam muito. Como é assim, na visão, vocês também é só comemoração, é só alegria? Tem um outro lado, o lado espiritual que... Na verdade... Existe na igreja alguma forma de comemorar essas coisas? Não, nós não temos uma tradição como em outras religiões elas têm. Mas, por exemplo, nossas famílias, nós trocamos ovos de Páscoa, não é uma tradição da igreja em si. Mas falando em uma reunião específica da igreja, nós temos uma reunião sacramental,
que acontecem todos os domingos. Independente de ser Páscoa, né? De ser Páscoa ou não. Por ser Páscoa, não vai ter uma reunião especial, por ser o momento da Páscoa. Ela se torna especial porque os discursantes que temos nessas reuniões, eles certamente irão abordar esse assunto, né? Vão falar sobre o sacrifício de Cristo, sobre ressurreição. Iremos relembrar esse momento nesses discursos. Fala do sacrifício de Jesus Cristo, fala da ressurreição e Páscoa. Qual o significado mesmo da Páscoa aí? É lembrarmos justamente dessa época e desse acontecimento memorável que fez com que Cristo pudesse fazer com que os desejos do Pai, por meio de fazer com que o plano dele fosse finalizado, acontecesse. Então, nós falamos realmente do sacrifício dele, que nós conhecemos como um sacrifício expiatório, que vem desde o sacrifício que ele teve no Jardim do Getsemane até o Calvário, na cruz, com a ressurreição dele. Então, o ponto culminante da Páscoa para nós é a ressurreição. É lembrarmos que hoje temos um Cristo vivo, que nos conhece, que sabe como nos ajudar, e a quem nós devemos recorrer em todos os momentos. Os grandes eventos acontecidos nessa semana foram a expiação, que foi aquele momento lá do Getsemane, né, do jardim, né? E a própria crucificação, exato, que deu-se a morte de Jesus Cristo, e a ressurreição, que acontecerá 3 dias depois, né? 3 dias depois do domingo de Páscoa. Exatamente. Então isso faz com que nós tenhamos uma necessidade de compreender mais sobre essa ressurreição de Cristo, entendermos a importância dela e colocarmos também isso em nossas próprias vidas, que acontecerá isso conosco e com as pessoas que nós amamos também. Essa expiação era necessária? Extremamente necessária, porque sem ela nós não teríamos a oportunidade de nos arrependermos dos erros e pecados que cometemos nessa vida. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é perfeito. Mas se nós não tivéssemos Cristo e se ele não tivesse se submetido a esse sacrifício, estaremos todos perdidos. Não teríamos a oportunidade de nos arrependermos para retornarmos um dia à presença de Deus. Então é fundamental. Na verdade, o profeta José Smith diz que esses eventos da crucificação, do sepultamento e também da ressurreição de Cristo é o ponto primordial da doutrina da igreja, né? E do evangelho em si, e que todos os demais assuntos que tem relacionados são apêndice desses eventos. Então a importância é extrema para quem é um cristão. E assim, qual o significado mesmo da expiação? Você fala expiação, parece assim uma coisa, mas... Expiar significa pagar um preço, não é? Ele se submeteu a um sacrifício extremo para que pudesse nos considerar a oportunidade de sermos redimidos. Só com essa expiação e por ele ter se submetido a esse sacrifício, é que ele se tornou efetivamente nosso Salvador. Então, se ele não tivesse se submetido a isso, às vontades do Pai, que em alguns determinados momentos, em escrituras modernas que nós acreditamos que são verdadeiras e que são sagradas para nós, que ele fala que foi um sacrifício tão intenso, que fez com que ele gemesse e tremesse de dor e desejasse por um determinado momento não continuar com aquela taça, ele fez a vontade do Pai, para que pudesse conceder a oportunidade de cada um de nós que aqui estamos retornar à presença dele um dia. Assim, ele sendo um filho de Deus, ele não poderia ter evitado aquele constrangimento, aquele sofrimento que ele passou, de ser preso, açoitado, surrado. Ele poderia, com certeza, mas ele não deveria. Por conta poderia, mas não deveria. Exatamente. Deveria por conta? Porque ele teria que ser obediente ao Pai. Ele estava aqui por um propósito. E se aquele propósito não fosse feito, todo o plano que falamos lá no início seria frustrado. E nós estaríamos todos nós condenados. Deixa eu ver se eu entendi. Era necessário ele passar por isso. Se ele não tivesse passado por essa situação, ele não teria concluído, assim, digamos assim, né, o plano. Né? Ele não Exatamente. Ele teria fracassado no plano. Exatamente. É tanto que se você olhar nas Escrituras, Auri, quando ele está na cruz, que ele voluntariamente entrega a vida dele, ele diz, está consumado. Então ele diz naquele exato momento que tudo o que ele precisava fazer foi feito. Então ele estava concluindo a missão dele, não é? Voluntariamente. Ok, presidente. Eu quero só tomar um pouquinho aqui do tempo aqui para falar com as pessoas que estão nos assistindo. Para que você possa participar do programa, é só ligar para o telefone, o nosso WhatsApp, e falar com o nosso amigo Praciano, nosso produtor.
O telefone é 99658-8740. Você liga, participa. Se você tem alguém aí na sua casa, ou você conhece alguém que tem talentos, um artista, pessoa que tem uma história bonita de superação, liga para a gente e venha participar com o programa aqui com a gente aí, nos próximos programas. Presidente, meu irmão, é muito bom estar aqui, mas nós temos um quadro no nosso programa que é Nunca Me Esqueci. Eita. Nunca me esqueci. Então, como estamos falando de Páscoa, né? Ressurreição, então eu tenho 2 momentos importantes que eu queria lembrá-los. Primeiro, eu perdi a minha mãe, eu tinha 13 anos de idade, foi uma experiência muito difícil para mim e que, de certa forma, fez com que eu tivesse uma necessidade de buscar mais informações e mais conhecimento sobre o Evangelho de Cristo. E quando eu conheci o Evangelho, essa esperança de um dia reencontrá-la, por conta da ressurreição que acontecerá, encheu meu coração de muita felicidade. E concomitante a isso, eu também lembro do nascimento do meu filho. Então são 2 coisas diferentes, né? Uma morte que trouxe tanta tristeza. A ida e a vinda. E a felicidade de quando eu vi o meu filho nascendo. Uma experiência maravilhosa de você ver uma vida vindo novamente para a Terra, né? Um ser perfeito, concedido pelo Senhor para que a gente possa educar nessa vida mortal. E foi uma experiência maravilhosa que eu não vou esquecer. Mas você sempre foi membro da igreja, já nasceu na igreja ou você é um converso? Eu sou um converso, eu sou de uma família católica, muito católica, do interior do Ceará. E depois, quando eu vim morar aqui em Fortaleza, por conta dos estudos, eu tive a oportunidade de conhecer os missionários que moravam do meu lado da minha casa. E aí eu fiquei interessado porque eu vi aqueles 2 rapazes andando no meio do sol, de gravata, camisa branca, e eu questionei o que era que eles estavam fazendo. E foi aí que eu consegui ter a oportunidade de conhecer mais sobre o Evangelho. Foi dessa maneira. E você falou que era de uma família muito católica, né? Sim. Houve reações aí da família quando você entrou na igreja? Não quando eu cheguei a me filiar à igreja, a ser batizado, mas quando eu decidi servir uma missão de tempo integral, que foi pregar o Evangelho integralmente durante 2 anos, fora aqui de Fortaleza, que eu servi a missão em Minas Gerais durante 2 anos, aí eu tive um pouco de resistência da família, mas que no decorrer do tempo eles receberam um testemunho sobre a importância desse chamado. Você saiu ainda jovem durante 2 anos? Isso, eu conheci a igreja com 21 anos e com 22 anos eu fui para Minas Gerais. Para Minas Gerais, pregar o Evangelho. Como assim? Saiu mesmo? A igreja para os rapazes que possuem um sacerdócio é um mandamento pregarmos o Evangelho. Então, nós nos preparamos e remetemos nossos papéis para o profeta. Nós acreditamos que temos hoje um profeta vivo, como Moisés no passado, que recebe revelações do Senhor, e esse profeta orou e viu qual seria o local que eu deveria servir a missão de tempo integral e fui embora. 2 anos lá pregando o Evangelho e foi uma das experiências mais impactantes da minha vida. Foi ser um missionário. Aí é só prega o Evangelho, quem faz mais além disso? Só prega o Evangelho. Sim, aí sai falando, dizendo. Você vai nas casas, bate nas portas, trabalha com a liderança, com os membros daquela localidade, ajuda as pessoas em suas necessidades, em suas aflições e concede a elas uma mensagem de esperança, né, sobre o Evangelho de Cristo, chamando e convidando elas ao arrependimento. Aí essas pessoas, consequentemente, desse trabalho, elas são filiadas à igreja. Caso elas sejam, elas podem ser filiadas à igreja. Busquem uma resposta por meio do Espírito que confirme a ela que o que os missionários ensinam é uma mensagem verdadeira, elas são convidadas a serem batizadas. Presidente Elan Feitosa tem um prédio muito bonito aí, que é a onda da cidade hoje, né? Todo mundo fala nisso, né? Esse é da mesma igreja. Exatamente, né? É um templo. Esse templo, ele é uma das maiores expressões de que nós, membros da igreja, acreditamos na ressurreição. Se você quiser entender o que acontece naquele local sagrado, nós convidamos a cada um dos telespectadores aqui do Auri para poderem visitar aquele local. Nós teremos uma casa aberta acontecendo agora no dia 28 de abril até 13 de maio. Esses prédios especiais chamados templos, né, são exclusivamente para os membros da igreja, né? Só membro da igreja pode frequentar. E você está convidando as pessoas
Exatamente. Como é que é? Nós teremos um período de casa aberta, que esse período é aberto para qualquer pessoa que queira visitar o interior do templo e entender todas as coisas que acontecem lá dentro. Mas logo em seguida, no dia 2 de junho, esse local ele será dedicado. E sendo dedicado ao Senhor, somente os membros da igreja que vivem um padrão requerido pelo Senhor podem entrar naquele local para que possam trabalhar para Ele. Então, por isso que agora, nesse período de visitação que vai de abril até maio, qualquer pessoa está convidada e deve ir lá. Iremos ter maior prazer em receber qualquer pessoa que aquelas pessoas que têm curiosidade de saber como é que é o templo, tem que que ir ele lá nunca nesse mais templo. vai ver, né? Exatamente. É uma oportunidade única. Uma autoridade, por exemplo, o governador, ele sabe que tem um prédio na cidade dele que ele nunca vai poder entrar lá. Agora ele pode. Agora pode, E vai ser convidado. mas quando for dedicado, no dia 2, aí só Aí se não ele pode for um mais. membro, aí ele pode. Aí ele tem que passar por outros processos. É outros processos, exatamente. Mas ele será convidado agora. Certamente já deve ter sido convidado. Todas as autoridades. Todas as autoridades, todos os nossos amigos, vizinhos, você que está nos ouvindo aí também, pode vir. Será maravilhoso. A partir do dia... do dia 28 de abril até o dia 18 de maio. Ok, lá na Santos Dumont, né? Exatamente. Ok, presidente. Infelizmente o tempo é curto, dá só uma pequena mensagenzinha assim de otimismo para que as nossas pessoas, as pessoas que nos assistem. Tá certo. Bem, Cristo tem um papel muito importante em todas as nossas vidas. Se cada um de nós puder hoje fazer uma reflexão como está a nossa situação perante Deus hoje, certamente nós teremos muitas coisas para que possam ser consertadas. O mais importante de tudo, nessa mensagem de Páscoa hoje, é que o Senhor nos concede essa oportunidade de nos arrepender. Ele nos dá essa oportunidade de retornarmos um dia à presença dEle. Basta apenas que nós acreditemos que Ele é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo e retirou o pecado por meio de um enorme sacrifício. Então, que vocês possam lembrar dele hoje e santificar o dia dele. Ok, presidente. Obrigado, meu irmão. Presidente Feitosa. Contatos para show, banda... 987 44 8874, banda Arquivo Musical. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer o carinho da sua audiência. E durma bem, sonhe com os anjos e até a próxima. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe onde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. SBC tá no coração da gente. Eu e você, unidos para sempre.